Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar, em parceria da Renesas com Embarcados. Meu nome é Renata e hoje aqui eu vou fazer a introdução. O webinar de hoje é sobre a plataforma Renesas Synergy, construindo sua aplicação MQTT com Analytics na Tabo. E eu também vou convidar vocês, além do webinar de hoje, para vocês assistirem outros webinars que a gente tem no Experience, experience.embarcados.com.br. Tem vários webinars aí mesas lá, que vocês podem assistir gravados. E enquanto o pessoal está entrando, vão colocando aqui no chat do lado de onde vocês estão falando, por favor, para ver se está tudo certinho com a conexão. E hoje no webinar quem vai falar é o André Oliveira, ele é engenheiro de aplicação de campo da Renesas, e também o Roberto Canoff, que é desenvolvedor back-end da plataforma IoT Tag. Então eu vou passar a palavra para o André e bom webinar para vocês. Boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo a apresentação aí, todo mundo? Estão com o primeiro slide na mão. Como sempre, a gente vai falar um pouco da plataforma Renesas e também da plataforma Synergy e também das linhas de produtos da Renesas, né? Então, sempre lembrando, na Renesas tem um portfólio de produtos de Analog Power, tá? Então, se você tem alguma necessidade específica aí, fala com a gente. A Renesas adquiriu no passado a Intersil, então a gente tem bastante produto na parte de circuitos analógicos e interfaces, além de outros produtos específicos, como controladores de vídeo. Tá? Em termos de microcontroladores, a gente tem uma família bem grande, né, partindo do RL78 até o RZ, que são micros RL78 de 16, RX, RH850RZ 32 bits, tá? Fora o RZ, que é uma plataforma ARM, o resto é tudo core proprietário da Renesas, mas são famílias bem interessantes quando você precisa de uma performance melhor ou um baixíssimo consumo de energia com RL78, por exemplo. Tá? A plataforma RK é específico para aplicações automotivas e o RH850 também. E, finalmente, o assunto do dia, que seria a plataforma Synergy, né, que não é, a gente foge um pouco do conceito só de microcontrolador. A gente tem uma plataforma completa que inclui o microcontrolador e um pacote de software, que seria o Synergy Software Package, que já inclui sistema operacional, bibliotecas prontas para você acessar Ethernet, fazer USB, sistema de arquivos, controlador gráfico e várias outras funções. Tá? O objetivo dessa plataforma é acelerar o seu desenvolvimento, você vai partir do desenvolvimento com uma base bem sólida, pronta, diminuir o custo de você ser dono de toda a tecnologia que você está usando para fazer o seu produto e também diminuir as barreiras para você entrar no mercado que, às vezes, para a sua aplicação, para a sua empresa, é novo, né? Então, ao invés de você precisar contratar um especialista na internet, você vai usar os nossos produtos, nossas soluções para facilitar o seu desenvolvimento. Então, dentro dessa família, a gente tem 4 sabores aí de microcontroladores, são S1, S3, S5 e S7. O S1 seria o menorzinho, a aplicação de sensores, aí, é um Cortex M0 Plus, que roda até em 5 volts, é bem interessante, com até 256K de flash, tá? 32 MHz. O S3 já é um micro de alta eficiência, é um Cortex M4F, rodando a 48 MHz, até 1 MB de flash. Nesse micro, se você usar um módulo de Wi-Fi, eu posso ter uma conectividade com a rede, mas ele não vai ter Ethernet. O S5 e o S7 já são com Ethernet, né? O S5 é um Cortex M4F 120 MHz, uma Ethernet só. O S7 já é um superset, né? Rodando a 240 MHz com 2 Ethernet. Vale a pena destacar que todos esses micros têm USB, CAN, CapTouch, tá? Então é bem fácil de desenvolver alguma aplicação conectada com eles. E a gente tem uma compatibilidade bem grande de código entre eles. Então, você pode começar desenvolvendo com S1, subir para o S3 facilmente e ter subsets do seu produto dentro dessa família. Aí, aqui a gente mostra o que a gente tem disponível hoje em termos de micros, né? Aqui no
no canto superior direito você tem a legenda dos packages disponíveis. Uma coisa bem interessante, que a gente tem package QFN para quem tem produtos que vai precisar de pouco espaço na placa, e o LQFP, que você pode fazer com um micro maior, mas você não vai ter problema de soldagem, de fazer a montagem em qualquer lugar mais tranquilo. Tá? Então você começa com micro de 32 pinos até 224 pinos no S7, e de 64K de memória até 4 MB de memória no S7 também. Tá? É uma família bem completa. Se você tem alguma aplicação que está precisando de um micro, pode falar com a gente que a gente tem alguma que vai encaixar aí. Aí vem a parte de segurança do Synergy, né? Porque como a gente está falando de conectividade, é uma coisa importante para você ter no seu produto. Dentro da plataforma Synergy, a gente tem vários features de segurança, por exemplo, algoritmos para fazer criptografia, um gerador de número randômico por hardware, a parte de memória segura, geração de chaves de identificação. Então você pode gerar chave, fazer wrapping de chave, gravar isso numa memória protegida. Em termos de conectividade, a gente tem o protocolo MQTT mais o TLS para fazer comunicação segura com várias nuvens que tem por aí. A parte de boot segura para você garantir que o seu produto está rodando na plataforma sua, que o chinês não fez uma cópia. E a parte de criptografia, de novo, com as APIs para você fazer empacotamento, fazer todas essas operações necessárias de criptografia. Tá? Aqui um slide mostrando o que a gente tem em termos de segurança, né? Então a gente destaque aqui para a chave RSA até 4096 bits no S7 e no S5, então você consegue conectar em qualquer nuvem com esse tipo de chave. A gente tem hoje disponível a criptografia por curva elíptica, tá? Que o pessoal gosta bastante, que é bem rápida, né? Você pode rodar num microcontrolador tranquilamente. Além de outras funções aí por hardware, desde o micro S1 a gente tem, por exemplo, o gerador de número randômico e a AES de 128 e 256 bits. Então você já consegue fazer uma comunicação de forma segura com o hardware disponível. Falando um pouco da parte de memória protegida, né, você pode dividir a memória do micro em até 4 partes aí, cada uma com o seu tamanho, arbitrariamente você pode escolher. Então você pode ter uma área de memória que é protegida tanto de leitura quanto para escrita, onde você vai salvar suas chaves, certificados e o seu bootloader seguro. Uma parte que é protegida de leitura, que você pode escrever chaves que são atualizáveis, chaves temporárias ou algum dado mais importante. A parte protegida por escrita, né? Você pode gravar os certificados raízes aí do seu produto. E a parte de memória não segura. Então você pode ter uma chave que está numa área segura do micro. Você vai fazer um wrap da chave usando nossa solução de segurança e pode deixar essa chave numa área de memória não segura. Então isso aqui facilita bastante o desenvolvimento do seu produto quando você fala de segurança, tá? E, finalmente, falando de segurança mais voltada à apresentação aí, né, que seria o protocolo MQTT que a gente tem. Então, o MQTT hoje é o protocolo favorito aí de todos os provedores, né, de nuvem. Tá? A gente tem ele trabalhando já com o TLS para fazer autenticação e comunicação segura com a nuvem. Então você vai colocar o seu certificado no micro, no device. Ele tem, como a gente falou antes, a área de memória segura, então você pode salvar o certificado ali na certeza que ninguém vai ler, ninguém vai quebrar a sua segurança facilmente, tá? E com isso você vai fazer rapidamente uma conexão. A gente tem códigos exemplos aí para conectar nas principais nuvens no mercado, né? Por exemplo, Amazon, Google Cloud, Azure, para quem quiser dá para fazer do Bluemix também. Hoje a gente está mostrando especificamente da Tago, né? O interessante deles é que eles também estão na Amazon, então toda a parte de conectividade está bem tranquila. Falando um pouquinho do software do Synergy, que é o que nos ajuda a fazer tudo isso rapidamente. A ideia principal você não vai começar o seu produto
do BSP, você já vai partir direto de escrever a sua API, você não vai ficar gastando tempo estudando demais o micro ali só para sair do zero. Então, nesse pacote de software, você tem, como disse antes, o sistema operacional, o ThreadX, é um sistema operacional industrial, padrão aí, bem conhecido no mercado, tá? Facilmente configurável, quem já conhece o sistema operacional vai se virar muito bem com ele, facilmente. Você tem parte de middleware, o Filex, nesse sistema de arquivos da Express Logic, o SBX, GUIX, que seria a nossa interface gráfica, né, para você colocar uma tela num microcontrolador que tem controlador de LCD. Você vai desenvolver essa tela em ambiente Windows, colocar no micro e ele é um what you see is what you get. Então você desenvolve tudo no Windows, carrega no micro e você tem o mesmo resultado ali do que você desenvolveu no computador. A parte do NetX e NetX Duo, que seria a nossa plataforma nossa pilha de Ethernet, pilha de TCP/IP. A gente tem vários protocolos suportados. O NetX, a diferença dele para o NetX Duo, NetX IPv4, NetX Duo IPv6. Hoje, a não ser que você esteja começando um projeto que tem muita necessidade de ser pequeno em termos de memória, a gente já está recomendando todo mundo ir para o NetX Duo. Ele tem muito mais protocolos que ele suporta, tá? Abaixo disso você tem a HAL, né, que são os drivers para acessar todos os dispositivos do micro, mas não necessariamente você precisa acessar usando o driver diretamente. Você tem um Application Framework que você vai usar, por exemplo, para fazer um player, né, tocar um áudio, um console, qualquer decodificação de JPEG, o Touch Panel, você vai usar tudo via framework, você não vai acessar diretamente o driver para fazer isso, tá? Então, aqui é um destaque dos frameworks disponíveis, por exemplo, o framework para Bluetooth Low Energy, para celular e o de Wi-Fi. Esses três caras estão dentro do nosso framework de wireless. Então, se você estiver desenvolvendo uma aplicação, por exemplo, que vai ter conectividade via rede e celular, você vai escrever a sua aplicação abaixo desse framework. Você só seleciona qual framework você vai usar para comunicação e você tem a comunicação pronta para trabalhar tanto com o celular quanto com o Wi-Fi, tá? É bem simples e bem rápido de desenvolver. E, finalmente, em termos de ferramenta, né, a gente tem hoje o Synergy Platform Installer. Eu não sei se alguém que está aí já instalou antigamente. O Synergy, antigamente, você tinha que instalar o IDE, depois instalar o SSP, tinha um processo meio chato de ficar ligando as coisas. Hoje em dia, não, você vai lá, baixa, você tem um Platform Installer pronto, você vai baixar, só escolhe o que você quer instalar, né, a Square Studio ou o IAR, tá? A gente tem os dois disponíveis. Então, não tem licença, o A-Square Studio é baseado em Eclipse e usa o compilador GCC. O IAR é baseado na plataforma ARM da IAR, que todo mundo conhece e gosta. E o interessante é que, mesmo para o IAR, a gente não tem custo de licença, tá? Você pode instalar o IAR na sua máquina, em quantas máquinas você precisar, sem nenhum custo adicional. Isso aí faz parte do pacote Synergy, tá? Então, a gente tem ferramentas do jeito que você quiser. E se você é do time que gosta do IAR, a gente tem ele prontinho para você. Se você odeia o IAR, a gente tem o Square Studio também para você. E, finalmente, em parte de interface gráfica, né, como eu falei, a gente tem um software que é o GUIX Studio, que você vai instalar no seu PC. E você vai desenvolver as suas telinhas aí para o seu produto em ambiente Windows. Vai fazer todas as transições de tela, determinar os ícones, tudo no arrasta e solta, bem fácil de fazer, e compila esse código junto com o seu produto, carrega e sai rodando, tá? Então, essa é uma solução nossa de aplicativos gráficos, tá? Se alguém tiver alguma necessidade, fala com a gente, é bem rápido de fazer. Finalmente, os kits, né? Coloquei alguns aqui na tela, a gente tem muito mais kit disponível. Vindo da direita para a esquerda, a gente tem uns kits, por exemplo, que é o Product Example, que seria uma HMI completa com o S7G2, tá? Ele já tem um display de 800 por 480, com Capacitive Touch, Wi-Fi, tem módulo Bluetooth, tem uma série de coisas, além de conectividade disponível para você pendurar vários periféricos a mais aí. E é o que a gente recomenda para quem está começando um produto com
com essa interface gráfica. Se você está fazendo um produto que vai ter um teclado capacitivo ou alguma coisa do gênero, a gente tem um kit pronto para isso também, para você começar a desenvolver com Capacitive Touch. Então, a gente já tem a roda, o slider, teclas individuais, teclas em matriz, tudo pronto para você rodar. A tecnologia de CapTouch que usa no Synergy, a detecção é baseada em corrente, então ela tem uma imunidade ao ruído muito boa, tá? É bem interessante para trabalhar. Além, é claro, a gente tem uma ferramenta pronta para você fazer todo o tuning do teclado, fazer tudo que você precisa para colocar o seu produto para rodar. E, finalmente, o kit que a gente vai estar usando hoje, que é esse Application Example IE Cloud One, que é um kit básico para fazer uma conexão. Ele vem uma plaquinha, que é essa azul aqui com um S5D9, um micro com 2 MB de flash e 640K de RAM. Ele já tem Ethernet, uma conexão PMOD, que a gente usa para conectar esse módulo Wi-Fi que está no meio, e ele já vem com um JTAG debugger prontinho para você montar o seu projeto e sair rodando. Esse kit está disponível na Seed Studio, na Mouser, DigiKey, tem todo canto para vender. Se alguém tiver interesse, fala comigo, aqui a gente tem cupom de desconto para ele, tá? E um kit novo que saiu, que é a Target Board, que é um kit bem mais simples em termos de periféricos pendurados nele. Você tem praticamente um botão, um lugar para você colocar um potenciômetro, uma tecla touch, o botão de reset. Todos os IOs estão disponíveis. Tem 2 conectores PMOD, um A e um B aqui. E além de USB, Full Speed, e o debugger montado na placa. Então, uma placa que, se você precisar avaliar algum código, fazer algum teste, ela é bem rápida de você colocar ela no ar. Tá? E falando em colocar no ar, vamos ao que interessa, né? Vamos mostrar a aplicação rodando aqui da Renesas, tá? Então, vou compartilhar minha tela para vocês verem o circuito aqui, janela inteira. Só fazer uma coisa antes, senão eu perco contato com a realidade aqui. Todo mundo tá vendo a tela aí, sem nenhum problema? Bom, Fábio, se você estiver me ouvindo aí, dá um alô se deu certo, se a tela apareceu, eu vou falando aqui. Então, Oi, deu certo? Ok. Então, esse seria um projeto básico aqui com o Synergy, né, para fazer a conexão. Eu tenho nessa placa sensores de temperatura, pressão e umidade, tá? Então, eu tenho a parte de SPI para fazer isso. Uma thread de MQTT, uma thread de rede, a thread dos sensores, tá? Isso tudo da nossa plataforma. Então, você tem a thread comum do sistema operacional, a thread de rede com toda a parte da pilha TCP/IP, tá? O NetXDo, o DNS, está tudo aqui dentro, DHCP Server, DHCP Client, o cliente de MQTT, tá? Às vezes você pode ver que eles estão todos baseados aqui no Wi-Fi, tá? Eu estou usando o framework de Wi-Fi para fazer a conexão nos dois, tá? Então esse framework é o mesmo. Se eu precisar mudar isso para rede com fio, eu só removo ele, chego aqui, deleto, adiciono um novo com a rede Ethernet e está pronto, eu já vou para a rede Ethernet, tá? A parte de sensores, eu só tenho a comunicação I2C para os 2 sensores, bem tranquilo. A minha thread de rede, basicamente, eu inicializo um terminal para ficar rodando as informações aqui. Subo a interface IP, conecto no meu Wi-Fi. Todo mundo vendo a minha senha do Wi-Fi aí, tudo bem, não tem problema, ninguém vai usar aqui. Ele fez o provisionamento, conectou, eu entro, start o DHCP Client, desculpa. Espera até eu receber um IP da rede, receber o IP, mostro o IP no terminal. Ele
tem um event flag que eu libero para ele começar a rodar a pilha MQTT aqui. Então, depois que eu subo a rede, eu vou para a pilha, eu vou subir o MQTT, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é estar conectado. Isso aqui está no lugar errado, isso aqui devia estar aqui embaixo, porque eu devia subir o DNS primeiro, tá? Então tem um DNS client que eu uso aqui. Aí na thread do MQTT, basicamente eu tenho o event flag, que é onde eu fico parado esperando a thread da conexão na rede chegar ao fim, né? Então quando ela chega ao fim e libera esse event flag, eu passo a rodar esse código. Vai acender o LED amarelo da placa que eu estou conectando, nessa parte que eu estou sinalizando com o LED verde. Inicializo o cliente, uso o cliente DNS para pegar o IP do MQTT Tago. Com esse IP, nome de usuário e senha, que na verdade é o token da rede da Tago, né, que é onde eles identificam o meu dispositivo. Faço o login. Tá? Essa demo que eu não estou usando o TLS, estou fazendo conexão sem o TLS. Ele vai conectar e aí ele vai começar a postar as strings direto na rede. Então ele vai publicar temperatura, umidade, pressão, e toda vez que ele passar por isso, ele vai acende o LED, apaga o LED no começo, acende no final e fica em sleep por 5 segundos. Tá? Cada 5 segundos, então ele publica. Do outro lado, eu tenho para receber um dado da nuvem, né? Eu posso receber um dado aqui. Basicamente, quando eu recebo um dado, ele gera um evento que ele vem parar nessa receive notify, essa função. Ele vai rodar, checar a string, ver o que ele recebeu, e acender o LED ou apagar conforme a mensagem que ele recebeu. Se ele receber 0, ele apaga. Se ele receber 1, ele acende. Tá? André, o Oi. pessoal tá pedindo se tem como você aumentar a fonte, por causa que está muito pequena para enxergar. Nesse cara aqui, não. Mas esse código eu tenho disponível, tá? Eu posso mandar para quem precisar aí, não tem problema. É um código, não tem nenhum segredo industrial aqui, não. É bem tranquilo, tá? É que nessa ferramenta eu não vou conseguir mudar a fonte rapidamente. Vai demorar um pouquinho. E aí a gente vai perder um pouco de tempo. Eu já vou direto para mostrar aqui a conexão. Bom, eu já estou com ele conectado aqui, tá? Ele está publicando os dados. Puxar. Essa aqui é a placa que está aqui do meu lado. Então, a cada vez que o LED amarelo pisca aqui, ele publica um dado na rede, tá? Esse console eu também não consigo mudar a fonte dele, né? Não. O LED verde é a atividade da rede, né? Enquanto se eu perder a conexão aqui do Wi-Fi, esse LED vai parar de piscar. O amarelo, ele dá uma piscada cada vez que ele publica um dado na rede. Então, estou recebendo os dados aqui, eu tenho um gauge para temperatura, uma pressão e umidade, um chart para mostrar um gráfico de temperatura e a umidade rodando, um botão para mandar o comando para o LED vermelho está apagado, você dá o comando aqui, acende o LED, ele sinaliza aqui no terminal que ele recebeu a mensagem, né? Se eu mandar apagar, ele vai receber mais uma mensagem e vai apagar. Certo? Isso aqui tudo fui eu que fiz, é muito fácil de fazer essa parte do dashboard na Tago, tem vários tutoriais disponíveis no site, tem como fazer passo a passo, tá? E eu vi que tem uma pergunta aqui que se a plataforma MQTT é nativa da Synergy, se é de terceiro. Na verdade, esse MQTT é da própria ThreadX, ThreadX não, Express Logic, tá? É o nosso fornecedor de sistema operacional. E ela é nativa da plataforma Synergy, tá? Não é uma pilha open, não. Tá? E deixa eu mostrar agora o dashboard, como que ele funciona por dentro.
Vou tirar a telinha daqui um pouco para não ficar... Esse aqui seria o ambiente, né? Então você tem o device aqui, que eu criei, essa placa. Se eu seleciono ela, aqui eu tenho o token que eu estou usando, que é o que eu usei para fazer a conexão, né? Que ele identifica o dispositivo por esse token, tá? Então, quando você criar o seu dispositivo, você vem aqui, adiciona um novo, vai lá, gera o token, cata o token, copia, coloca na aplicação e vai rodar. Todos os dados que esse dispositivo manda vem aqui para esse bucket, tá? Então eu tenho um bucket que é o S5D5 bucket, bem criativo em nome. Aqui ele mostra as variáveis, quantos dados, quantos registros já recebeu. Você vê que eu já abusei bastante desses caras. A parte de analytics, você pode criar todo o trabalho em cima dos dados que você está recebendo, tá? Honestamente, eu não usei muito isso ainda. O Roberto está aí na linha, ele vai falar mais. As actions, eu tenho um publish para o LED false, né? Quando eu recebo o trigger do LED para apagar o LED. Um do true, que eu criei aqui para acender o LED, tá? Então, ele vai mandar um para acender, o 0 para apagar, e basicamente você coloca esse evento no botão aqui do dashboard, que é esse cara aqui, tá? Então é bem simples de trabalhar, tá tudo disponível para você usar, entender, tem bastante tutorial, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa demo bem simples, mas se alguém quiser começar a desenvolver com isso, fala com a gente que a gente compartilha os dados, explica melhor, faz uma coisa com mais tempo para facilitar você começar o seu desenvolvimento, tá? Agora eu vou passar para o Roberto, ele vai falar um pouco mais da Tagway, que ele conhece bem melhor que eu. Roberto. Olá, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto. Eu vou falar sobre a Tago. Eu sou desenvolvedor back-end da Tago, né? Deixa eu só voltar os slides aqui. Bom, a Tago é uma empresa uma plataforma de internet das coisas, né? Uma plataforma de IoT. E ela é uma plataforma muito simples de usar, né? Assim como o André falou, é bem fácil de você criar aplicações em cima dela. E ela roda em cima da AWS, né? Então a nossa plataforma está toda em cima da Amazon. E você consegue fazer com a Tago soluções completas, né? Então você consegue receber dados de sensores e transformar esses dados seu em negócios. Então vamos lá. Aqui nesse segundo slide a gente fala um pouco sobre os componentes chaves da Tago. Então à esquerda ali, opa, só um momento aqui. Bom, eu tenho à esquerda aqui, como se fossem seus dispositivos, né? Então, eu tenho dados vindos dos seus dispositivos e na direita, lá no final, eu tenho o produto, né? Produto de pessoas. Então, a gente tem alguns componentes que faz essa transação e esses dados aí virarem realidade. Esses são os 5 componentes. Então, a gente tem gerenciamento de dispositivos e contas. Então, você consegue criar dispositivos, assim como o André mostrou lá, você consegue adicionar os seus dispositivos dentro da Tago. Nós temos armazenamento de dados, né, o segundo item ali, e segurança. Nós temos análises em tempo real. Aqui, basicamente, é onde você cria o seu negócio. Nós temos as visualizações, que são os dashboards, né, como vocês acabaram de ver ali. E notificações e integrações. Então, você consegue criar integrações com a Tago a partir das nossas análises também. Aqui são algumas das nossas features, né, que nós temos disponíveis. Vocês podem entrar dentro no site da Tago e dar uma olhada como funciona. Só para citar algumas, nós temos o Git log, backup, gerenciamento de tags e entre outros. Nós temos várias verticais, nós atendemos, né, várias verticais também, que no caso a gente trabalha bastante com agricultura, gerenciamento de frios, máquinas, né, serviços, tomada de decisão usando machine learning e etc, né?
Basicamente, a gente processa os dados e vocês criam aplicações baseadas nesses dados. Bom, e a Tago, dentro da Tago a gente tem duas coisas muito importantes. Primeiro, você consegue construir sua própria aplicação. É muito simples, você consegue criar visualizações, compartilhamentos, assim como eu falei. Então você consegue, por exemplo, criar algo, um dashboard simples com alguns guides e tabelas, assim como mapas, mapa de calor. Então você consegue fazer algo bem, bem completo. E você consegue compartilhar isso também. Por exemplo, nós temos o nosso aplicativo mobile, né? A gente tem Android e iOS. E você consegue criar uma aplicação, publicar na Tago e os seus usuários utilizarem o aplicativo da Tago, se vocês não quiserem desenvolver um aplicativo de vocês. Então, é algo que facilita bastante na hora de você fazer o deploy de uma aplicação sua. Bom, vamos lá. Aqui algumas formas de conexão entre a Tago, né? Então, como a gente está trabalhando nessa integração nossa, a gente está usando o MQTT, a gente também tem integração com o Microsoft Flow. Inclusive, nós somos a primeira empresa de IoT a se comunicar a criar um conector do Microsoft Flow e publicar lá. Nós temos também APIs em HTTP e várias outras integrações, né, a partir de middlewares e análises. Você também consegue, dentro da sua solução, criar relatórios, né? Imagina que você tem vários sensores de, sei lá, temperatura, qualquer outra coisa. A gente consegue fazer relatórios, por exemplo. Vamos supor que todo dia de manhã você precisa saber o que está acontecendo nos seus sensores. Então, a Tago consegue fazer algo que gera esses relatórios, envia por e-mail e toma ações em cima desses dados que você enviou para a gente. Bom, uma das partes mais importantes da Tago são as análises. O que são análises? Nada mais são que scripts que são executados dentro da Tago ou fora da Tago, mas que eles são executados quando acontece alguma coisa. Então, aqui a gente tem um diagrama simples aqui explicando como funciona a análise. Só vou passar meio por cima para vocês entenderem mais ou menos o fluxo. Então, ali bem à esquerda, nós temos um sensor de temperatura, né? A gente tem ali, só como exemplo. Essa parte seriam os dados, a entrada de dados para a Tago. Então, os dados ali à esquerda entram na Tago e eles são salvos dentro dos buckets, que são os nossos bancos de dados, né? Que nós chamamos de buckets. E enquanto isso acontece, você também pode executar uma ação em cima disso. Por exemplo, imagina que se a sua temperatura chegar num certo nível, você precisa disparar uma ação ou qualquer outro critério que você precisar. E essa ação ela pode ser enviar uma mensagem, um SMS, criar um e-mail, postar para uma outra plataforma, né, em um endpoint HTTP. Você pode atualizar dados de um Excel, né, de uma tabela dentro do Google também, publicar em outro endpoint HTTP, que é o que a gente está usando no caso daquele botão que acende a luz na placa do André, enviar dados para outros dispositivos e mais, né? Basicamente são scripts, então você consegue executar esses scripts da forma que vocês quiserem. Isso também a gente consegue executar via timers, né? Vamos supor que, igual eu falei, todo dia de manhã você precisa que faça alguma coisa. Então a gente consegue fazer esses eventos aí por agenda. Ali no topo à direita ali, nós temos um editor de console, né? A gente tem um editor de script, no caso. Então você consegue fazer esses scripts dentro da Tago mesmo. Você pode programar ele lá dentro. Isso pode ser algo bem simples, como simplesmente fazer um parse de um dado, ou algo bem complexo, como fazer uma integração ou a sua aplicação em si. E isso pode rodar dentro da Tago ou no seu computador, nos seus servidores. Outro recurso muito bom que a gente tem é o Audit Logger. Por exemplo, se você precisar ver logs para debugar alguma coisa que está acontecendo dentro da sua aplicação, ali você consegue ter informações do que está vindo de device, se o seu dispositivo está enviando dados, se as suas actions estão sendo disparadas, né, se as suas análises estão sendo executadas e etc. Basicamente, tudo que ocorre dentro da Tago é exibido nos logs.
Bom, e para você começar na Tago, você pode entrar no site nosso, que é tago.io, e você, como desenvolvedor, você pode marcar essa opção, I am a developer ali, que daí você vai ter acesso às ferramentas de desenvolvedor, né? Eu vou mostrar um pouco aqui da Tago também, assim como o André, só deixa eu compartilhar minha tela. Só um momento enquanto carrega aqui o compartilhamento. Ok, eu acho que vocês já estão vendo aqui. Bom, essa conta é a conta do André, ele compartilhou o perfil dele comigo, então, como eu falei bastante de compartilhamento, vocês podem fazer aplicações onde pessoas em qualquer lugar do mundo podem compartilhar com isso, né? Podem trabalhar em colaboração aí. E aqui eu só vou explicar um pouco de como funciona, né? Como que faz para chegar a esse dado e montar essa plataforma. Bom, como o André já mostrou, nós temos dispositivos. Os devices aqui nada mais são que uma representação do seu dispositivo real, né? Uma representação virtual do seu dispositivo. Então, ele tem aqui o device S5D5, e esse device, todo dado que chega nele é salvo no bucket, que são os nossos bancos de dados. Então, aqui você consegue salvar suas aplicações, você consegue fazer backup, você consegue ver sua lista de variáveis, você consegue limpar os dados da sua aplicação, né? Esvaziar ela, resetar, por exemplo, e outras coisas também, compartilhar, inclusive. Bom, depois disso eu vou mostrar actions, que basicamente são ações tomadas em cima de dados. Por exemplo, a gente tem ali temperatura, umidade e pressão, que está vindo da placa, né, do André. E essa placa, enviando esses dados, você consegue fazer essas ações em cima dela. Por exemplo, que a gente tem aqui um aviso de umidade. Se por acaso a umidade ficar menos do que 45, ele vai gerar uma notificação, né? Ele vai enviar uma notificação aqui para você. Se você tiver a aplicação no celular também, você vai receber essa notificação por lá também. E a última coisa são as análises aqui, né? Que nessa aplicação a gente não está usando nenhuma análise, porque ela é uma aplicação bem simples. Mas vamos supor que você tenha que passar esses dados para frente para uma outra plataforma. Você poderia simplesmente criar uma análise aqui e editar o código dela aqui mesmo. Então você poderia criar uma análise sua, né, programar em cima dela e executar ações conforme você precisa aí. Bom, voltando aqui ao dashboard, eu vou mostrar também aqui para vocês uma parte de como criar um dashboard desse. Então eu vou criar um dashboard novo, chamado Webinar, bem criativo aí. E aqui, então, a gente tem um dashboard vazio e a gente pode incluir widgets nele, né? Basicamente, eu clico aqui para adicionar um widget novo. A gente tem algumas opções aqui de widgets disponíveis para vocês. Por exemplo, a gente tem o gauge, que é bem comum. Aqui, como a gente só tem um dispositivo, né? Tá bem simples, mas você pode ter vários. A gente pode escolher de onde está vindo esse dado do meu widget. Está vindo do bucket chamado S5D5, né? Então, a gente tem os nossos bancos de dados lá. E qual dispositivo está enviando para aquele bucket? O dispositivo S5D5. Aí aqui eu vou querer a variável, por exemplo, umidade. Então, adiciono lá. Ele adiciona para mim a umidade. Eu posso mudar o tipo dele também. Por exemplo, vamos supor que eu quero sólido. A gente pode mudar o tamanho. Você pode redimensionar. E esse dashboard aqui ele já está disponível no mobile. Se você tiver instalado essa aplicação da Tago no seu dispositivo móvel lá, você consegue acessar esse dashboard. Inclui mais só um item aqui, uma tabela no gráfico. E eu vou pegar a nossa temperatura. Então, colocar aqui, vou adicionar dois itens, colocar pressão e temperatura. Então você consegue criar lá um gráfico, colocar em real time ou colocar um momento específico. Você consegue colocar filtros por tempo aqui em cima. Que, por exemplo, deixa eu mostrar aqui rapidamente. A gente consegue adicionar
filtros, vamos supor, que eu quero os dados da última hora, eu quero do último dia, por exemplo. Né? E essa parte que ele faz é o desenvolvedor. E no final do seu processo, quando você finalizar a sua aplicação, né, os filtros que eu adicionei que estão aqui em cima, você consegue compartilhar esse dashboard com alguém. Por exemplo, eu consigo vir aqui, compartilhar ele público, que a pessoa pode acessar, ou compartilhar ele privado, né, para alguém que tenha conta na Tago. Basicamente é isso. Bom, eu vou mostrar um pouco aqui sobre a Tago, alguns recursos que nós temos aqui. Esse aqui é o website, o nosso site, né, tago.io aqui. E nele você tem algumas ferramentas de desenvolvedores. Então aqui a gente tem recursos e desenvolvedores. Aqui você tem toda a nossa documentação. Se você precisar de algum tópico em documentação, é só você clicar ali. Inclusive a documentação você consegue acessar dentro do nosso admin também. Por exemplo, você consegue clicar nesse ponto de interrogação aqui e pesquisar sobre alguma coisa. Por exemplo, nós temos MQTT aqui, como publicar na Tago. Você pode clicar aqui ou ir direto no site. Bom, é a mesma coisa que você acessar a documentação aqui. Nós temos vários tutoriais também de como conectar via MQTT, é um deles, como fazer alguns tipos de integração. Nós temos nossos SDKs também, nós temos SDK pronto em Node e em Java, e alguns repositórios públicos que nós temos também. E deixa eu falar sobre um outro recurso aqui também, que são vídeos. Nós temos vários vídeos de como executar várias coisas, né? Por exemplo, aqui nós temos alguns demos, trainings, nós temos vários vídeos explicando como utilizar a nossa ferramenta. Por exemplo, uma introdução a Tago, publicar por MQTT, vocês podem, quem não quiser ver o tutorial, pode ver o vídeo e vice-versa, né? Por exemplo, nós temos também como executar scripts no seu próprio servidor. Então, aquelas análises que nós conseguimos executar na Tago, quando acontece alguma coisa, com alguma variável, você consegue fazer uma integração com um CRM seu, local, por exemplo. E aqui, alguns house to, né, que são alguns vídeos bem mais curtos. Todos aqui têm, no máximo, 30 segundos. Então, como criar um dashboard, por exemplo. Só assistir o vídeo ali rapidamente. Bom, nós vamos fazer uma sessão aí de perguntas, né? Eu vou voltar aqui pro André. E da minha parte é isso daí. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu estou vendo algumas perguntas aí no chat. Nesse momento, quem tiver mais perguntas pode responder. Eu acho que o que fizeram aí já está respondido. Tem mais alguma pergunta nova no ar aí para colocar? Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para os palestrantes? Pode mandar aqui no chat do lado, se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui. Essa conta que o André está utilizando é uma conta gratuita, então vocês podem criar contas gratuitas lá e adicionar alguns dispositivos, você pode ter dados lá, né, tudo gratuito. E então, para você começar uma aplicação ou o desenvolvimento é um recurso muito bom, hein? Vocês conseguem utilizar gratuitamente. Bom, o Josemar fez uma pergunta aqui para o André. A Renesa tem treinamentos? André? Oi. Tá me ouvindo agora? Tô, agora tô ouvindo. Então, a gente tem, durante o ano,
passado a gente fez vários treinamentos, mas esse ano a gente não está fazendo nenhum. Mas se você precisa de um treinamento específico, a gente tem bastante material na rede também, tem vídeos, tem tutoriais, a gente tem muita coisa que a gente pode mandar para você e é um passo a passo para você seguir. Honestamente, o melhor treinamento é a gente saber o que você está precisando e a gente direcionar, tá? Porque senão você fica fazendo um monte de coisa meio básica ali que não vai adicionar muito valor ao seu tempo. Então, se você quiser começar, eu recomendaria um livro que a gente tem disponível online no site mesmo. Você baixa esse livro, tem exemplos e baixa a ferramenta e você pode começar daí. Se você nunca mexeu com a plataforma ou com o seu impressional. Se você já tem alguma experiência, é melhor falar com a gente manda um material mais específico, tá? Mas a gente tem muita coisa pronta para quem estiver começando. Aí o Márcio perguntou se dá para fazer com Arduino. Na verdade, dá. Não vai ficar tão bonitinho, mas dá. A gente tem integrações em MQTT, né? Então, MQTT por API, vocês conseguem utilizar basicamente qualquer coisa para enviar esse dado para a Tago. Inclusive a própria Tago, né? Se você quiser fazer o seu desenvolvimento, nós temos emulador de dispositivos. Mas, basicamente, pelo protocolo, você consegue enviar de qualquer dispositivo. Perguntaram ali também sobre quantidade de dispositivos. Você consegue criar até 5 dispositivos com a conta free, né? E, bom, acho que é isso. Tem mais umas perguntas aqui, o que o Fábio está respondendo no chat, mas é possível fazer alguma integração com o Network Server de LoRa? O Rinaldo perguntou. Essa eu vou deixar pro Roberto responder, mas eu sei a resposta. Sim. Sim, tem como. Basicamente, a LoRa, se eu não me engano, utiliza API, né? Então a gente tem integração com esse tipo de API mesmo. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Elas foram respondidas aqui pelos palestrantes. Acabamos de receber uma do Túlio. É possível fazer alguma integração para redes SDN? Tem um pessoal mexendo aí no dashboard. Eu vou compartilhar a tela aqui, peraí. Pronto, aí quem quiser ver o LED piscar, pode mandar o comando aí. Você compartilhou o dashboard com o pessoal aí? Sim, eu mandei o link aí, mas manda de novo. Então todo mundo que quiser, só clicar naquele botão de Add No ali, vai ver o negócio piscar ali, o LED. Bom, a gente teve mais algumas perguntas ali sobre MQTT. É possível criar um MQTT privado, um servidor de MQTT privado. Bom, a Tago ela é um broker de MQTT, então você consegue conectar lá. Ali com a parte da Renesas ali, provavelmente o André é melhor para falar do que eu, mas você também consegue conectar em qualquer MQTT, né? Então, basicamente, você não tem muito limite aí.
Para quem perguntou, a gente tem então esse livro aqui, está no site, tá? Grátis. Vai baixar, tem o livro, tem os exemplos, tá? Para fazer no Score Studio, no IAR, tá? Então é bem legal para começar. Bom, acho que o pessoal já tirou as dúvidas. A gente não recebeu mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a participação do André e do Roberto hoje. E também agradecer a parceria da Renesas com Embarcados. Obrigada por mais um webinar. E até o próximo webinar. Muito obrigada, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente, ou pode mandar e-mail direto para o Embarcados, ou pelo chat aqui, deixa um contato, a gente entra em contato depois, tá ok? Obrigado. Valeu, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou.